A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada, foi liberada. Eu tenho certeza que hoje você vai ser semeado. Inclusive hoje vamos falar da parábola do semeador, e que as sementes que foram lançadas em boa terra vão produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Aleluia, eu tenho certeza que a palavra de Deus está frutificando no seu coração. Mas vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor, nós voltamos o nosso espírito, nosso coração, Senhor, na plena certeza de que o Senhor fala conosco. Abre os nossos olhos espirituais hoje, deixa-nos te ver, possamos aprender essas verdades poderosas da palavra de Deus. Sejamos edificados, inspirados, transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você tenha um dia cheio de vida, de graça, de favor, uma semana muito abençoada, cheia da presença de Deus. Mateus capítulo 13. Estamos nessa sequência de histórias bíblicas ao longo de todo esse ano e vamos chegar até dezembro, concluindo com o livro de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Então eu tenho certeza que a palavra tem sido semeada. E é justamente sobre a parábola do semeador que nós vamos começar a falar aqui hoje. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Grave isso, à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem tem ouvidos aí, ouça. Ouça é um ouvir espiritual, na verdade. As parábolas, elas vieram para falar algo e para aqueles que têm ouvido espiritual possam entender, para aqueles que têm olhos espirituais possam ver, entende? Por isso você vai ver que os fariseus religiosos não entenderam, porém aos discípulos foi dado a revelação. Né? Por quê? Porque é algo espiritual. Então aqui nós vemos um semeador semeando sementes e ele semeia em 4 tipos de solo. Então você vê que à beira do caminho, no solo rochoso, entre os espinhos e na boa terra. E lá na frente nós vamos ter a interpretação. Mas a história continua, né? Versículo 11. Junto com Jesus, no outro lugar, não mais entre as multidões, então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que lhes falais por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois os que têm se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o povo de Israel havia rejeitado o Senhor. Israel foi uma nação escolhida por Deus. De todas as famílias da terra, Deus escolheu a família ou a nação de Israel. Um privilégio enorme. Deus, de fato, estabeleceu Israel como uma nação favorecida. Porém, nós sabemos ao longo da história que Israel se afastou do Senhor.
se endureceu para as coisas de Deus. Uma nação escolhida que viu tantas coisas, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, eles rejeitaram a Deus. E uma vez que isso aconteceu, houve consequências. E quando Jesus veio, então, eles iriam ouvir com ouvidos, mas não iriam entender. Eles iriam ver, mas não iriam também ter clareza. Agora, nós que somos aqueles que foram agraciados com o Espírito Santo e fomos salvos, agora nós podemos ter olhos espirituais. Agora nós podemos ver o que eles não viram. Então, isso é muita graça de Deus. E o versículo 15 continua. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados ou felizes, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Uau! Então nós temos esse privilégio hoje de ver o que profetas não viram, de ouvir o que homens de Deus, justos, não puderam ouvir. Isso é a graça de Deus. Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado favor de ouvir e poder compreender a palavra de Deus, de ver, de ter revelação, de ter entendimento, de ter clareza. E aí então, você vê Jesus então trazendo a interpretação dessa parábola do semeador, e eu quero compartilhar com você. Versículo 18. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, a semente é a palavra de Deus. Então, o que você está fazendo aqui hoje, na verdade, é ouvindo a palavra de Deus. O que você está fazendo hoje aqui é percebendo a voz de Deus. É ouvindo a palavra de Deus, que é uma semente, que tem como objetivo produzir fruto. Ela crescer e produzir fruto. Isso é a vontade de Deus. E aí, então, nós vemos aqui, então, o primeiro roubador de sementes, que é o próprio maligno. O maligno tenta impedir que você não compreenda, que você não tenha revelação, luz, clareza daquilo que você está ouvindo. Então muitas vezes você ouve uma palavra, mas daqui a pouco o diabo lança outras certas na sua mente para roubar aquela palavra que você ouviu. Lembra lá no jardim do Éden? Deus tinha falado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo trouxe dúvida. Não pode comer, de fato, essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é assim não. Você não vai morrer. Não vai acontecer isso com você não. Em outras palavras, o que Deus diz não é bem assim. Entende? Então o diabo está sempre tentando roubar aquilo que está sendo semeado. Mas que, de fato, você possa ter revelação e ouça a palavra e a compreenda. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aí é um outro ponto. Então tem pessoas que ouvem a palavra, tem pessoas que escutam pregações. Mas quando aquela pregação que tem como objetivo de levar a fazer a vontade de Deus, e muitas vezes fazer a vontade de Deus vai implicar em perseguição, vai implicar em angústia, muitos falam, não quero saber disso. Não quero saber de luta, eu não quero saber de perseguição, eu não quero saber de angústia, de crises. Então, veja, mas isso é inevitável. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós vamos ter que tomar nossa cruz, não é verdade? Então, veja, nós precisamos ter esse entendimento espiritual, que no meio da vida cristã, com certeza vai haver momentos de angústia, vai haver momentos de perseguições, e é nesse momento que você tem que manter-se firme. Para quê? Para que a semente que tem sido plantada no seu coração possa produzir frutos.
O que acontece no meio da perseguição, ou no meio da angústia? Muitos se afastam, muitos deixam aquela palavra que receberam, muitos deixam o caminho do Senhor, deixam de cumprir a vontade de Deus no meio da perseguição, no meio da luta. Mas nós precisamos ser diferentes. Então a angústia e a perseguição também vem para roubar a palavra de Deus no nosso coração. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Outro roubador de semente. É quando você ouve a palavra, mas as suas preocupações para com o mundo e a sua fascinação, o seu brilho nos olhos por riquezas, por dinheiro, te impedem ou sufocam você viver tudo que Deus tem para você. Porque se o seu coração está nas coisas do mundo, você vai ser como o mundo. Porque aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Não é que a palavra de Deus diz? Então veja, o que você coloca como valor na sua vida é onde você vai colocar o seu coração e a sua vida, a sua entrega. Então você vai se entregar pelo mundo, pelas coisas do mundo, você vai entregar pelas riquezas, pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pelo que o mundo pode te dar. Por isso que isso sufoca a palavra. Por isso que muitos não frutificam. Estão ouvindo a palavra, mas o coração deles está longe. Não vai dar fruto. E aí, por fim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E você que está aqui é o que ouve a palavra e está compreendendo, está tendo revelação. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Uau! Poderoso, né? Semente é uma coisa extraordinária. Ela tem um poder de produzir uma planta, uma árvore, e produzir muitos outros frutos ao longo da vida. Então, o diabo sabe do poder da semente. Sabendo o poder da semente, ele tenta de alguma forma roubar. Mas eu espero que o diabo não roube as sementes que estão sendo semeadas no seu coração. Por quê? Porque à medida que a palavra de Deus é semeada no seu coração, isso vai produzir frutos. E à medida que ela cresce, ela também produz raízes. Elas se tornam firmes. Os seus conceitos, o seu entendimento da palavra se torna claro. E você se torna uma pessoa frutífera, que vai produzir frutos a 100 por um. Uma semente vai produzir outras 100 sementes. Vai dar mais frutos ainda. Vai multiplicar-se. Aquilo que você tem recebido vai para outros, vai inspirar outros, vai ensinar outros, vai ir para lugares que você nunca imaginou, vai alcançar pessoas que você nunca pensou que poderia alcançar. Tudo porque você tem recebido da palavra de Deus, né? Eu tenho dito nesses dias, né, que eu plantei junto com meu filho, né, algumas sementes de pimenta malagueta aqui. E já está, né, frutificando. Na verdade, já está crescendo e daqui a pouco vai dar fruto, né? Daqui a alguns meses. Mas nós estamos vendo lá o crescimento. Todos os dias nós acompanhamos, nós cuidamos dessa semente para que ninguém roube essa semente, você me entende? Para que essa semente não se perca, para que ela venha chegar a dar fruto. Então, quando você ouve a palavra, quando você depois medita no que você ouviu, né, de fato você vai ter experiências poderosas e gloriosas com Deus. Então, você tem que ser esse coração que é boa terra, que vai receber a semente do Senhor, aleluia. Mas essa semente vai ser guardada e vai produzir frutos abundantes. Ontem nós ministramos uma palavra muito poderosa, né? Eu vou colocar hoje ou amanhã no YouTube, para que você ouça uma palavra muito pontual, muito firme, né? Mas em amor, mas que de fato nos leva a vivermos uma vida para o Senhor, para as coisas dos céus, para as coisas do alto. Então nós ouvimos uma palavra ontem. Mas essa palavra não pode ser roubada hoje. Entende? Ela não pode ser abafada, sufocada. Pelo contrário, ela tem que encontrar lugar, espaço. E quando que a palavra de Deus encontra espaço? Quando você diz amém. Quando você toma para si. Quando você
toma ela como uma verdade e você tem então essa revelação do Espírito. Isso é a palavra de Deus que cai em boa terra e ela vai produzir fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Vai haver uma multiplicação extraordinária. Eu quero dizer que tudo que você tem ouvido aqui, compreendido, com certeza vai produzir frutos abundantes para a sua vida. Muito fruto. Frutos tremendos e gloriosos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E então, capítulo 13 de Mateus continua falando de várias outras parábolas. E eu gostaria então de ler com você essas parábolas e explicando aqui para você. E então nós temos a parábola do joio, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa terra no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o maligno fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu não vou explicar agora essa parábola, porque Jesus lá na frente ele explica. Nós vemos aqui dois tipos de plantações. E você vê que Deus planta, mas também que o diabo também planta. Ok? Com certeza já é uma das explicações aqui para esse texto. Então tem duas coisas. O trigo cresceu e alguém, então, que é um maligno, com certeza, plantou o joio no meio do trigo. Vamos lá. Parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante. Semelhante não significa igual, nem significa que é. E você vai perceber nessa parábola, nesses dois versículos apenas, é que, na verdade, não se está falando de que é o reino de Deus. É uma aparência de reino, mas não é. Então, essa parábola aqui, na verdade, é uma advertência. Então, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Veja, se você pode ver aí, ou alguns também vão interpretar da seguinte maneira: talvez você vai ouvir alguém pregando: não, o reino de Deus é assim, você planta uma pequena semente, o grão de mostarda, de repente ela se torna uma grande árvore. Mas isso não é o que a Bíblia nos mostra. Lá em Gênesis diz que cada semente ia produzir segundo a sua espécie, iria crescer segundo a sua espécie. Então, Deus não faz anomalias, entende? Então é o mundo que tem anomalias, mas não o Senhor, entende? Aquela semente vai produzir de acordo com aquela espécie. Então, se o grão de mostarda é uma hortaliça, ela não vai se transformar numa planta, ou numa árvore, não é verdade? Então, e aí a gente vê mais, as árvores vêm então aninhar-se nos seus ramos. Se você lembrar da parábola do semeador, você vai ver que são as aves que roubam as sementes. Então, no contexto que nós estamos vendo aqui das parábolas, então as aves apontam para quê? Para ações malignas, para espíritos malignos que vêm roubar. Então, veja, essa parábola é para mostrar que o reino de Deus não pode ser algo aparente. O reino de Deus precisa ter realidade. Às vezes você vê algo aparentemente grande, mas não tem realidade. Você vê que é algo que tem uma multidão, mas não tem realidade. Então, o que nós precisamos não ser aparente, mas ter de fato uma realidade. Aí você vê a sequência da próxima parábola. Disse-lhe
a outra parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas até ficar tudo levedado. Então você vê aqui o fermento. Aí você pensa, não, é porque cresceu, ficou levedado, cresceu. Mas isso é real? Não é real. Porque você vai ver na Bíblia, a Bíblia sempre fala que o fermento é algo negativo. O fermento dos fariseus, o fermento que mostra o pecado, o fermento dos judeus, o fermento de Herodes. Então você vê que na Bíblia é cheio de fermento do lado negativo. Não podia comer lá nas festas pão com fermento. Ou seja, que é a aparência. Então, o reino de Deus às vezes vai aparentar como se fosse semelhante, né, a isso, mas não é. Então, veja, o reino de Deus precisa ser algo real. Precisa ser algo que tem consistência, não aquilo que é aparência. Por isso nos mostra algo. Nós não precisamos aparecer o que nós não somos. Nós devemos ser o que realmente nós somos. Não viver de aparência. Entende? Tem muitas pessoas que querem viver assim, mas que nós não sejamos assim. Nós não precisamos viver de aparência. Nós precisamos viver realmente de realidade. É assim que nós precisamos viver. Aleluia. E aí Jesus então fala mais uma vez, por que ele fala por parábolas? Versículo 34 de Mateus 13. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? E aí então chega a explicação da parábola do joio aos discípulos. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, aos seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Veja, então, Jesus falava das parábolas pelas multidões, mas ele explicava ali na casa para os discípulos. Então, veja, se você tem um coração de discípulo, você vai ouvir, você vai compreender, você vai perguntar e Deus vai falar com você. Deus tem prazer de se revelar àqueles que têm um coração para Ele. Ele tem prazer de responder às suas questões, para que você entenda e compreenda as verdades da palavra de Deus. Então, versículo 37. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Jesus é que semeia, né? O campo é o mundo. Veja, o campo é o mundo. Não está falando que o campo é a igreja. O campo é o quê? O mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Então veja, tanto no mundo, no campo que é o mundo, tem trigo e tem joio. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os efeitos são os anjos. Vai até a ceifa, né? As primícias, a ceifa e a vindima lá no livro de Apocalipse, e nós vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso lá em dezembro. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Deus vai separar entre aqueles que são dele do que não são, entre aqueles que são vencedores e aqueles que são derrotados. Isso nós vamos ver sempre na Bíblia, ok? Os vencedores vão reinar, os derrotados vão ser disciplinados. Bom, a parábola do tesouro escondido. Agora essa parábola ele já não é mais para a multidão, já está ali com os discípulos. E ele então diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é o que Jesus fez. Ele se sacrificou, ele deu tudo para que nós pudéssemos estar com ele. E aí segue a outra parábola, versículo seguinte, 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus pagou todo o preço para que nós pudéssemos ser dele. Então veja, você é essa pérola preciosa. Você é essa pérola de grande valor. Ele achou que valia a pena se entregar por você. Isso é muita graça de Deus. Isso é muito favor de Deus. Ele encontrou valor em você. Pelo preço, claro que se paga, porque ele pagou na cruz, nós temos nem noção do que isso é,
isso já mostra, de fato, o amor de Deus por você. Deus te ama de uma maneira incondicional. Você é um filho amado. Ontem eu falei muito sobre isso. Você é um filho amado. A sua identidade tem que ser de filho. Filho amado. Não é por quê? Porque aqui ele mostra valor. Aqui ele está mostrando que valeu a pena dar tudo para ter você. Uau! Sofreu o que sofreu. Pagou aquele preço enorme para que nós pudéssemos estar com ele. Isso é muita graça de Deus para com a nossa vida. Você é uma pérola preciosa que o Senhor comprou para ele, para viver eternamente com ele. Aleluia! E receba essa palavra no seu coração. E aí então, por fim, nós temos a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao fogo, ao mar, recolhe peixe de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deixam fora. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Então todas essas parábolas vêm para nos ensinar princípios espirituais. Um Deus que deseja semear a palavra dele no nosso coração, para que essa palavra produza fruto a 100, a 60 e a 30 por um, para que de fato possamos compreender aquilo que Deus fala conosco, que nossos olhos possam ver o que outros não viram, possam ouvir o que outros não ouviram, possam entender e compreender e dizer amém. E essas palavras então vão produzir resultados extraordinários em nossas vidas. Saber o quanto Deus nos amou, o preço que ele pagou por nós, o amor dele para conosco, para que a gente viva com ele eternamente. Entender que nós somos como o trigo, né? E o trigo é interessante, que eu não falei, mas ele quando ele amadurece, ele então com seu fruto ele emborca, ele se curva. Então, quando você amadurece, você é aquele que se rende, aquele que está dando fruto, que dá vida, porque ali o fruto pesa e, na verdade, você é aquele que tem um coração para o Senhor rendido, mas o joio, ele fica reto, como aquele que é orgulhoso, como aquele que é prepotente, aquele que se acha ser alguma coisa. Mas nós somos aqueles que se curvamos diante do Senhor, diante da majestade do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa nos dar cada dia mais clareza e revelação da palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Com certeza Deus tem mais e mais e mais para fazer na sua vida, na sua história, nessa semana, que vai ser uma semana gloriosa e poderosa na presença de Jesus. Pai, nessa hora nós oramos a Ti, te agradecemos porque um dia nossos olhos foram abertos para ver o que outros não viram. Nossos ouvidos foram abertos para ouvir o que outros não ouviram. Senhor, nós somos gratos, nós somos felizes, porque essa graça nos alcançou, fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor nos amou de uma maneira incondicional e o Senhor nos deu a graça de sermos agora semeados com essas palavras que vão produzir frutos abundantes a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso, Pai, nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos pela graça de poder ter os nossos olhos abertos para ver as coisas espirituais. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu favor, obrigado por cada um que está ouvindo a palavra. E essa palavra vai ser plantada em terra fértil, boa terra, e vai produzir frutos abundantes. Em nome de Jesus, eu declaro que como nunca antes eles vão frutificar em todas as áreas da vida, vão experimentar coisas extraordinárias, milagres, portas abertas, discernimento espiritual, sabedoria da parte de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo para um dia, para uma semana, para uma vida cheia da presença e da glória de Deus. Em nome de Jesus, quem crê, quem recebe, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus no seu coração todos os dias. Isso me renova, me enche de vida também. É uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Louvo a Deus por você que está aqui ao vivo, por você que depois vem aqui e também ouve, não é? Ou no Instagram, ou no YouTube. Com certeza essas palavras vão produzir ainda muitos frutos para você e para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus, estamos juntos. Amém, Natan? Amém, Érica? Amém, Ângela? Estamos juntos. Creio que Deus tem muito mais para nós. Amém, Kátia? Glória a Jesus. Que Deus possa falar ainda mais, cada dia, com você. E você possa experimentar o melhor de Deus.
Em nome de Jesus, não deixe de orar por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Eu creio no poder das palavras liberadas de bênção sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu recebo, Kátia. Obrigado. Então, uma semana muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Vocês possam frutificar abundantemente cada dia mais. Em nome de Jesus. Um abraço.